Olá, Paz Church. Hoje nós vamos falar sobre corrida, mas não simplesmente a corrida por esporte, porque diversas vezes a palavra de Deus compara a nossa jornada com uma corrida. Então, sendo você um atleta ou não, hoje nós vamos falar de uma corrida que todo cristão precisa participar. Hoje eu estou no tema. Eu estava orando acerca do que ministrar hoje. Quando o Senhor começou a falar comigo sobre essa mensagem, eu entendi que Ele queria trazer algo diferente. E eu entendi que eu ia fazer algo diferente. Então eu imagino que essa vai ser a única vez que você vai me ver pregando de leg, mas é para a gente entrar no tema da corrida, entendeu? Porque várias vezes, como foi dito na introdução, a palavra ela vai associar a nossa corrida, a nossa jornada com Cristo, com uma corrida. É interessante ver o quanto isso se repete, inclusive, nas epístolas. Você vai ver a igreja de Corinto, Paulo falando com eles, com termos de corrida para a igreja, aos filipenses, também em Hebreus a gente vai ver a Bíblia falando sobre a fé como uma corrida. Então era tipo algo que estava no auge na época, o pessoal ia para o estádio ver a corrida, era assim, era hype, entendeu? Então, hoje eu queria falar com você sobre a corrida da fé. Inclusive eu acho que o tempo é oportuno, porque a gente está no começo do ano, Normalmente aquela época que a gente tem os objetivos fits, aqueles que não deram certo no ano passado, e a gente vai tentar de novo, sabe? Assim, estamos sonhando, O céu é o limite no começo do ano. E algo que a gente precisa entender, e normalmente no físico a gente entende isso rapidinho, mas a gente demora para entender no espiritual, é que as coisas não acontecem magicamente. Então assim, hoje eu queria falar para você sobre a corrida da fé. A gente vai falar um pouquinho da corrida natural, mas prometo que não é para ser um coach, para te motivar a correr, é só para analogia da corrida da fé. E hoje para mim é impossível pensar na corrida da fé, e daqui a pouco eu quero ler Jeremias 12 no versículo 5 com você, mas é impossível falar da corrida da fé para mim sem pensar na minha experiência com a corrida natural, que eu vou contar daqui a pouquinho. Eles dizem que só 0,1% da população corre uma maratona. A gente tem algum maratonista aqui hoje à noite? Levanta a mão aí se tiver. Uma mão ali, o campeão, o guerreiro. Todo culto teve 1 ou 2 no máximo. Então assim, eles dizem que 0,1% da população corre uma maratona. Também dizem que 100% do 0,1% que corre a maratona fica metido o resto da vida porque correu uma maratona. O que é uma estatística que eu vim validar hoje. Porque eu tive o privilégio de correr uma maratona, só que não foi bem assim que começou a minha experiência com a corrida. Eu quero ler com você Jeremias 12, no versículo 5. A palavra de Deus diz: se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz está confiado, que farás da enchente do Jordão? A ideia desse texto é a seguinte: não tem como ganhar do cavalo na corrida se você não ganha de um homem na corrida, porque um cavalo corre mais rápido. Então, nós precisamos entender, isso é um tema bíblico, é uma verdade, é um princípio. O pouco sempre vem antes do muito. E não adianta, a gente entende que as coisas não acontecem magicamente na vida. A gente sabe que profissionalmente você não fica instantaneamente bom do que faz, você precisa de experiência. É até a crise do recém-formado, porque para conseguir um bom emprego ele precisa de experiência, mas para conseguir experiência ele precisa de um emprego. Então ele fica às vezes naquele loop. Mas a gente entende, não é magicamente, academicamente também. Então não tem como simplesmente ficar bom num assunto, você precisa investir tempo, você precisa estudar, você precisa se dedicar. E na corrida também é assim. Obviamente no esporte, no exercício físico, você não fica instantaneamente bom em algo, você precisa dedicar tempo. Só que espiritualmente, às vezes a gente quer e acredita que as coisas vão acontecer magicamente, que o Senhor vai jogar tipo aquele cogumelo do Mario na gente, a gente vai virar um gigante espiritual do nada. Mas não é bem assim. Como nós lemos aqui, na corrida da fé existe progressão. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz para ela: na corrida da fé existe progressão. Então nós precisamos crescer também. Nós precisamos melhorar e nos dedicar e investir na nossa jornada espiritual. Eu lembro quando eu comecei a correr. Na verdade foi no começo do ano passado que eu comecei a correr, que eu tive minhas resoluções de ano novo. E no finalzinho, na verdade, de 2021, eu tinha ido para a casa do meu primo. E assim, a nossa filhinha estava pequenininha. Nessa época eu estava com 3 trampos, a vida estava corrida. E eu não percebi o que aconteceu até esse dia. Mas eu estava na casa do meu primo.
e a galera foi entrar na piscina e eu precisei emprestar o calção do meu tio para ir na piscina, não o do meu primo que tem a minha idade. Aí eu vim pro meu tio assustado, e foi o dia que caiu a ficha. Eu falei: tio, eu tô gordinho, velho. Aí ele olhou assim pra mim, colocou a mão no meu ombro. Eu falei: eu também pensava isso, mas passa. Aí eu fiquei com medo mesmo. Falei: cara, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso emagrecer, velho. Então eu decidi começar a correr, mas o meu objetivo era correr para emagrecer. Eu tinha esse alvo, porque na corrida espiritual, e esse é o primeiro princípio que nós vamos trabalhar aqui da corrida, é que nós precisamos escolher para onde estamos indo. Já dizia o antigo filósofo Sêneca que se você não sabe para onde quer ir, nenhum vento é favorável. Nós precisamos ter um direcionamento. 1 Coríntios 9:26 diz: por isso eu não corro sem objetivo e eu nem luto como quem dá golpes no ar. Obviamente, eu preciso saber para onde eu estou indo. E aqui eu não quero só falar da nossa grande corrida, da nossa jornada com Cristo, assim no macro, mas eu estou falando daquelas pequenas corridas do dia a dia também. Então, Filipenses 3, o versículo 13 ao 14, a palavra de Deus diz: esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, eu prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial, para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Então um alvo nasceu no meu coração. Ele não era nem um alvo maduro. O meu esquema é que eu queria correr para emagrecer. Aí eu acordei naquele dia, está ligado? 1º de janeiro, o despertador toca. Falei: vamos pagar essa corrida. Coloquei o meu tênis de corrida, o melhor que tinha, a melhor roupa de corrida que tinha, porque eu não tinha muita coisa de corrida. Coloquei o foninho, comecei a tocar a trilha sonora do Rock Balboa. Você tá ligado? Levantei, cara, eu saí para correr. Foi mentira, horrível. 250 metros eu estava quase morrendo. Eu não tinha condicionamento, foi um choque de realidade. Até tirei a música do rock, me sentia indigno, assim. Eu tenho um vídeo aqui para te mostrar de como foi mais ou menos essas primeiras corridas. Olha só que coisa triste. Gente, eu corri uns 800 metros esse dia. Eu cheguei em casa que nem um animal abatido. E me bateu um desânimo. Bateu um desânimo total, porque eu tinha lá um objetivo: correr para emagrecer. Para correr para emagrecer, primeiro eu precisava conseguir correr. Então a coisa estava complicada. E aqui que já muita gente desiste. Sabe, eu não tinha condicionamento. Quem aqui entende o que eu estou falando? Não estou falando só da corrida. Sabe aquela sensação de ver uma distância enorme entre quem você deseja se tornar e quem você é? E aí bateu aquele desânimo. Sabe, era algo desconfortável. Eu saía para correr, era horrível. Só que eu tinha um alvo. O que eu entendi ali do alvo era correr para emagrecer. Tinha que continuar correndo. Então eu decidi continuar fazendo isso. Mas se eu falar para você que era proveitoso, não era horrível. Cada vez que eu saía, era morte. Era mortificação do gordinho dentro de mim e do lado de fora. Era horrível. E do mesmo jeito, muitos de nós às vezes estabelecemos esses objetivos na nossa corrida espiritual, na nossa jornada com Cristo, porque queremos crescer. Então o ano vira e já vem os novos objetivos espirituais. Esse ano, todo dia eu vou gastar pelo menos 30 minutos orando. Aí o cara senta lá no primeiro dia, já está uns anos talvez, né? E ele ora por todo mundo que ele conhece, deu 5 minutos. Aí ele começa a orar em línguas, deu mais 5. Ele pensa: cara, eu vou ter que fazer isso todo dia. Ele sente mal, eu achava que eu era crente, dificuldade de orar meia hora. Mas do mesmo jeito que eu estava lá desanimado, olhando para a realidade de onde eu estava, por que isso estava acontecendo? Tinha um conflito de natureza ali. Eu estava expondo o meu corpo sedentário a um processo de atividade física. Tinha um conflito de natureza. Do mesmo jeito, Gálatas 5,17 fala que o nosso espírito milita contra a carne, ele luta contra a carne o tempo inteiro, porque eles têm naturezas opostas. Paulo explica isso bem, dizendo: no nosso espírito, a gente aprende que o espírito ele é atraído pelas coisas do espírito. Só que Paulo diz em Romanos 7 que a nossa carne ainda é regida pela lei do pecado. Em Romanos 7, 19 e 20, ele diz: parece que as coisas boas que eu quero fazer, as espirituais, eu tenho dificuldade de fazer, as más que eu não quero fazer, eu tenho dificuldade em não fazer. E esse momento estranho, porque existe conflito de natureza. Eu sou um espírito que nasceu de novo, dentro de um corpo que ainda vai nascer de novo, diante do maravilhoso solo de trombeta de Jesus, amém? Um dia. Mas até então, conflito de natureza. É tipo aquela tentativa de ser fit quando tu não é.
Do mesmo jeito, você está expondo a sua carne a um processo espiritual e vai haver desconforto. Então, amado, pelo amor de Deus, não dá para a gente dizer, nossa, eu ia orar, eu ia ler a Bíblia, só que eu não estava com vontade, então eu não fiz para não fazer do jeito errado. Não faz isso, por favor. Não é esse o caminho, porque você precisa se expor a esse ambiente. Você só vai ser moldado para o deleite das coisas espirituais depois de se submeter à disciplina das coisas espirituais. Por isso que Romanos 12:2 diz para a gente não se conformar com os padrões desse mundo, com os padrões da carne, mas nos entregar à renovação da mente. Permitir que isso aconteça. Então, imagina você chegar para o teu personal trainer e falar assim, eu ia na academia na sexta, só que aí eu não estava com vontade, então não quis fazer do jeito errado, achei melhor não ir. Entendeu? Nós precisamos nos submeter à disciplina na corrida espiritual, porque é a disciplina que nos molda para o deleite. Então, eu tive que fazer um ajuste de expectativa. Eu pensei que eu ia sair correndo, ia ser maravilhoso, foi horrível. Mas o único jeito de cobrir a distância entre onde nós estamos e onde sonhamos estar é indo para frente. O que me leva para o segundo ponto da nossa corrida espiritual, como na corrida natural. Comece onde você está. Não tem outro lugar para começar. Quando nós estabelecemos esses objetivos, às vezes eles parecem pequenos. Quando a gente fala da meta de orar 15 minutos, 30 minutos por dia, ler 3,5 capítulos da Bíblia, a gente não está falando de performance, gente. A gente está falando de crescimento espiritual, da nossa fome, o crescimento do nosso desejo e nosso amor pelo Senhor. Então não é algo por performance. Essas coisas são importantes. A gente precisa da disciplina, porque se a gente deixar acontecer naturalmente, a gente vai cair no conflito da natureza. E a gente sabe como é isso na pele. Você entende? Sabe aquele dia que você acorda e o seu espírito já está pertencendo às coisas de Deus, você já quer fazer o seu devocional, você faz um pão com manteiga, você faz um cafezinho, aí você coloca a sua Bíblia na mesa com o seu café, com o seu pão com manteiga, aí você tira uma foto para o Instagram, #devocional, #TSD, #OGlória. Aí você senta, começa a fazer o seu devocional e logo cedo você está perscrutando esses mistérios incríveis da palavra de Deus. Deus está falando com você e você pensa, cara, não existe outro lugar para mim. Que privilégio ouvir do Deus Altíssimo, sua voz escrita logo de manhã. Só que daí dá 15 minutos e a mão de entrar no WhatsApp para ver o que está acontecendo chega a tremer, de abrir seus e-mails, de ver se seu chefe falou que você vai ter que fazer aquela hora extra ou não. Por quê? Conflito de natureza. É bom orar, ler a Bíblia, experimentar disciplinas espirituais? Sim. A carne fica desconfortável? Sim. Mas nós não podemos parar, porque a disciplina nos molda para o deleite. Então nós precisamos saber onde a gente está. Eu tive que conhecer, cara, eu estou aqui, eu não consigo correr, eu quero correr para emagrecer primeiro, eu preciso conseguir correr, então eu vou ter que passar essa vergonha. O meu primeiro objetivo era não correr menos do que 1 quilômetro, eu coloquei 1,5 para correr 1 milha, 1,6. E aí, cara, às vezes, é sério, eu chegava em casa assim, sem ar, mas era o objetivo, era o melhor que eu tinha para dar então. Não adianta eu estabelecer uma meta que não é realística, algo que eu não vou conseguir fazer e ficar desanimado. Eu preciso começar aonde eu estou. E sabe qual que é o problema? A gente despreza muito as coisas pequenas. Então quando a gente olha para o que a gente tem para oferecer e parece pouco, a gente desanima. A gente tem vontade de nem fazer. Sabe, mas orar 15 minutos é tão pouco, isso é tão pouco, por que a gente não faz? Nós não podemos desprezar os pequenos começos, é isso que a palavra de Deus nos ensina em Zacarias 4:10. Não despreze o dia de pequenos começos. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz para ela, não despreze os pequenos começos. Porque nós precisamos começar em algum lugar e só dá para começar onde a gente está. Não tem como pegar um atalho. Então, sabe, às vezes a gente olha para um lado, olha para o outro, parece que tem pessoas despejando riquezas. Um está fluindo nos dons de um jeito maravilhoso, o outro tem tanto testemunho para contar no life, que você pensa, mano, quantos testemunhos por semana você assim adquire na sua vida? E aí às vezes a gente abre a nossa bolsinha e tem 2 moedinhas, quem aqui entende o que eu estou falando? E às vezes o nosso questionamento é, que diferença vai fazer as minhas 2 moedinhas? Mas no reino não é assim que funciona. Em Lucas 16, no versículo 10, o Senhor Jesus nos ensina que quem é fiel no pouco, é fiel no... Então, gente, a única coisa
que continua mesmo entre o pouco e o muito é fidelidade. Quem é fiel no pouco, a fidelidade escala, vai ser fiel sobre o muito também. Mas antes de correr com cavalos, tem que correr com homens. Tem que ser fiel no pouco antes de ser fiel no muito. E em Marcos, no capítulo 12, do versículo 41 ao 44, nós vemos essa viúva com as suas 2 moedinhas, despejando suas 2 moedas diante daquele altar. E Jesus diz que ela deu mais do que qualquer outro, porque não era sobre pouco ou muito, ela deu o seu melhor. A pergunta que nós temos que fazer quando olhamos para as nossas vidas não é se é pouco ou muito, é se a gente está dando o nosso melhor, porque o pouco ou o muito eles mudam com o tempo. Na verdade, Deus ele é tão generoso, Ele é tão gentil, que Ele distribui para cada um de acordo com a sua capacidade. Então ninguém é sobrecarregado com propósito. Isso é uma coisa boa. Quer dizer que Deus me entrega o sucesso onde eu estou, porque sempre vem de acordo com o que eu aguento. Amém? Então, não adianta olhar para o pouco ou para o muito. Temos que olhar para a fidelidade. O sucesso espiritual não é medido por muito ou pouco. Ele é medido por fidelidade. Ele é medido por quão fiel eu fui no que Deus me chamou para fazer. Em Mateus, no capítulo 25, do versículo 14 ao 30, nós vemos Jesus contando essa parábola, que o reino dos céus é como um senhor que distribui talentos a seus servos, para cada um de acordo com a sua capacidade. Então, para um ele confia 5, para um ele confia 1. Qual que era a diferença? Era a capacidade deles. Só que aquele que tem 1, talvez ele olha para o que tem 5 e pensa: que diferença vai fazer o meu talento? Ele tem medo. Talvez ele está lá desprezando aquilo porque é pouco. E ele enterra o talento. E amados, nós não podemos fazer isso. A gente não pode guardar as nossas 2 moedinhas. O nosso melhor pertence ao Senhor. A gente não pode enterrar o nosso talento. O nosso melhor pertence ao Senhor. E nós precisamos ser fiel onde estamos, para que o nosso melhor possa crescer. Mas o que vale, o que importa é a fidelidade. Amém? Na corrida espiritual é assim. Então, na minha corrida natural, eu precisei reconhecer: cara, o meu melhor hoje é 1 km, 1,6. Só que conforme eu fui correndo, 1,6, 1,6, 1,6, 1,6, o meu melhor melhorou. O meu condicionamento foi melhorando. Então, no começo já do ano de 2022, foi o ano passado, certo? A gente está em 2023, esses anos viraram um borrão, né? No começo do ano passado eu decidi que toda vez que eu saísse para correr, eu não ia correr menos do que 3 km. As minhas definições de melhor foram atualizadas. Então eu continuei correndo 3 km, 3 km, 3 km. Eu saía para correr já com uma decisão: nada menos do que 3 km. Mas conforme eu fui fazendo isso, a disciplina foi me moldando para o deleite. Hebreus 12, no versículo 11, diz que nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada, só que mais tarde vem a produzir muito fruto. Aqui o contexto está falando de correção, um pai que corrige seus filhos. Mas qual a ideia? É que experimentar uma dor no momento não é agradável, através da disciplina, mas depois produz fruto. E assim é na disciplina das coisas espirituais. Às vezes não é bom, às vezes correr dói, cansa, não é confortável. Gente, eu saía fazer exercício na força do ódio. Eu não tinha deleite em correr. Eu queria emagrecer, era esse o meu objetivo. Só conforme eu fui correndo, eu comecei a gostar de correr, porque a disciplina foi me moldando para o deleite. Então eu comecei, ao invés de eu vou ter que sair correr, comecei a acordar empolgado para ir correr. Eu comecei a estender, porque eu acordava, acordo, passo tempo com Deus e aí eu vou fazer exercício. Eu comecei a sair ainda naquela vibe de oração, sabe, louvorzinho tocando no foninho, escutando a Bíblia. Eu comecei a estender o meu devocional para fora, na cidade. E conforme eu vi o mundo passar, correndo e organizando os meus pensamentos por dia, comecei a gostar. E aí eu comecei a viver algo engraçado, porque mesmo que eu não podia correr menos do que 3, eu comecei a correr mais do que 3. Quantos aqui entendem o que eu estou falando? Mesmo que eu não podia ler menos do que 4 capítulos, eu comecei a ler 7. Porque eu comecei a ter deleite em sentar e meditar na palavra de Deus pela manhã, o que antes era difícil. A disciplina espiritual me mudou para o deleite. Quantos estão entendendo? Eu comecei a, por mais que decidi não gastar menos que 15 minutos orando de manhã antes de ir para o trabalho, eu comecei a acordar mais cedo, para gastar 30. Comecei a perceber que 1 hora de secreto de manhã vale mais que 1 hora extra de sono. Você fica melhor humorado, melhor descansado. E aí, por mais que não pudesse fazer menos que da disciplina ao deleite, a gente começa a querer mais. Então, na corrida natural, eu comecei a correr 4, 5,
6. Um dia eu corri 6.7, falei, cara, 6.7 é quase 7, 7 é quase 10. Então eu mandei uma mensagem para alguns amigos aqui da igreja que corriam. Falei, cara, próxima vez que vocês forem no Ibira correr 10 quilômetros, vocês me chamam. Eu acho que eu estou ficando pronto. E aí um dia a gente marcou, a galera do Life foi fazer um piquenique, e os caras que corriam, a gente decidiu fazer uma corrida de 5 quilômetros. Só que aí a gente errou uma curva lá, acabou correndo 7 e pouquinho. Aí na hora que a gente foi sentar no 7 e pouquinho, eu falei, galera, eu acho que hoje é o dia. Eu consigo empurrar mais 3, eu estava empolgado. Eles já corriam maiores distâncias, então eles não estavam muito preocupados com isso. Falaram, vamos lá, a gente te acompanha, vamos fazer os seus 10 quilômetros. Então em março, eu corri 10 quilômetros pela primeira vez na vida. Tem até fotos da galera do Life aqui no parque aquele dia. Então eu corri 10 quilômetros pela primeira vez. Começo do ano estava lá, nada menos que 3 quilômetros. Em março eu corri 10. Eu falei, cara, não morri correndo dígitos duplos. Gostei desse negócio. Então na semana seguinte, eu corri 10 de novo. E aí na próxima eu fui empurrar por 15. Só quando eu empurrei para o 15, aconteceu algo de inusitado, porque com novas medidas vem novos desafios. Com o crescimento vem desafios maiores. Eram barreiras que eu não tinha no quilômetro 3. Alguém está entendendo? Mas no quilômetro 15 eles começaram a aparecer. Às vezes você está, oh Deus, por que eu estou lutando com isso agora? Isso não tinha antes. É porque tu cresceu. Você está amadurecendo na sua jornada. E com novas medidas vem novos desafios. Mas eu estava lá, hoje eu vou correr 15 quilômetros. Eu fui no parque pronto para isso. Eu levei minha família, eles estavam lá fazendo um piquenique e eu fui correr. E aí no quilômetro 12 mais ou menos, começou a sangrar o meu pé aqui no calcanhar. E eu comecei a ficar meio assado assim. Já correndo mais aberto assim, a passada. Que passada é aquela? É o piá de prédio. E aí eu estava assim, cara, tá horrível, mas eu vou terminar. Eu tava com sangue nos olhos, então eu terminei. Mas horrível, baqueado. Então eu cheguei em casa, tomei um banho, e a primeira coisa que eu fiz foi abrir o Google, e eu fiz a pesquisa. Qual a cuequinha certa para correr? Qual a meia certa para correr? Que equipamento que eu devia ter para correr que eu não estou usando? E aí eu descobri que eu estava usando algumas coisas erradas. Não era um problema que eu tinha num 3 quilômetros, mas eu ia precisar aprender e melhorar se eu quisesse correr 15. Então eu fui atrás do equipamento, e na semana seguinte fui me vingar no parque. Corri os 15 quilômetros de novo, agora eu saí sem sequelas. E isso me faz pensar em algo que a Bíblia nos ensina, porque foi um episódio onde eu vi coisas que me atrapalharam na corrida. E eu gostaria de ler Hebreus 12, no versículo 1 com você. A palavra de Deus diz, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Eu estava conversando com um amigo, uns tempos atrás, ele é muito estudioso, e ele estava falando para mim sobre a linguagem atlética de Hebreus 12, como está falando ali da corrida no estádio, e os símbolos, e aí ele estava me falando sobre essas duas coisas que nos atrapalham. E primeiro ele falou do peso extra. Isso aqui são tipo as distrações. Não é algo que é errado. Você consegue correr com peso extra, mas você corre melhor sem. É tipo as distrações, não é algo que é ilícito. Não é algo que é errado, mas é algo que você faz. Você correria a corrida da fé melhor sem. Na verdade, no grego a palavra é óculos. Ela é literalmente exuberância, protuberância. Ela é uma gordurinha. Alguém acordou hoje e falou, eu vou emagrecer se Deus me der um sinal. Chega o cara pregando sobre protuberância, exuberância. Literalmente um peso extra. Eu percebi na minha jornada que realmente, conforme tu ia perdendo peso extra, correr ficava melhor. Porque eu comecei a correr 20 quilos atrás. E conforme eu fui ficando mais leve, foi ficando mais tranquilo de correr. Você consegue correr com peso extra, mas você corre melhor sem. E ele fala de outra coisa que nos atrapalha. E aqui que eu quero que você lembre de eu correndo com a meia errada, cuequinha errada. É o pecado. Porque pecado no português é uma palavra quase mística. Você fala pecado, dá até uma vibe, né? Você está numa conversa com um amigo que não é cristão ainda, fala pecado, dá uma vibe na roda. Só que eu amo porque no grego, pecado é uma palavra muito prática. A palavra é hamartia. E significa literalmente errar o alvo. Tipo, você pega um papel de lixo para jogar no lixo e você erra o lixo, que é constrangedor, especialmente se tem uma plateia assistindo. Aquilo ali seria hamartia. Se você no caminho para a igreja fizesse a curva errada, pegasse o caminho errado, seria hamartia.
Então, é uma palavra muito prática para entender errar o alvo. Qual que é o alvo? O alvo é o que Deus estabeleceu sobre aquele assunto. E errar o alvo é não andar naquilo que Deus estabeleceu. Então, olhando aqui no contexto de Hebreus, que tem essa linguagem atlética, esportiva, a gente podia dizer que para um corredor, a hamartia seria tentar correr com a roupa errada, porque eles tinham um uniforme para competir. Seria tipo eu, correndo com a meia errada. Só que diferente das distrações, que você consegue correr distraído, mas corre melhor sem, com pecados não dá para correr. Porque a corrida que devia ser proveitosa começa a se tornar destrutiva. E do mesmo jeito eu quero te chamar hoje para analisar a sua vida, porque às vezes a corrida com Cristo, ela está meio vagarosa, ela está meio dolorida, mas não é por conta da corrida, porque a corrida com Cristo é proveitosa, ela é maravilhosa. Às vezes a corrida está difícil, porque nós estamos trazendo pesos desnecessários, distrações que não precisavam estar ali. O descanso é bom, só que a gente não pode descambar para o descanso e começar a tocar secreto por entretenimento, por exemplo. São pesos que precisamos cortar, estar focados. E, às vezes, a coisa está dolorida porque a gente está trazendo na nossa corrida pecados de estimação. E aí é tentar correr com a roupa errada. Já imaginou tentar correr uma maratona com aquelas botas de construção, calça jeans, suéter de lã, pesadelo? É o que a gente faz quando a gente tenta correr com Cristo e com o pecado. A gente precisa dar o nosso melhor. Colossenses 3:23 diz que tudo que nós fizemos, nós devemos fazer isso de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Nós precisamos nos dedicar nessa corrida. E aí, conforme eu fui aprendendo agora, crescendo, pesquisando mais sobre corrida, sobre equipamento, tênis, essas coisas, fui empolgando. O meu alvo, ele começou a amadurecer. Você lembra por que eu comecei a correr? Eu queria correr para emagrecer. Só que eu comecei a gostar tanto de correr que eu comecei a emagrecer para correr. Às vezes a gente precisa botar a nossa vida em ordem com Deus, é assim. Às vezes o primeiro objetivo precisa ser, cara, eu não quero ficar um dia sem secreto, sem TSD. É uma emergência. Só que conforme você vai amadurecendo nisso e fazendo isso, você começa a perceber objetivos mais sérios. E eu estou falando daquelas pequenas corridas. Uma vez que estamos caminhando nisso, ganhando corridas com homens, começamos a apostar corrida então com os cavalos. Quem está entendendo? Então eu comecei a amadurecer nos meus objetivos. E eu comecei a correr porque aquilo era proveitoso. E aí depois que eu corri 15 e sobrevivi, fiquei sem sequelas, começou a ser todo final de semana. Eu atualizei o meu melhor. Agora o meu melhor era de 3 a 5 quilômetros durante a semana e no final de semana pelo menos 10 quilômetros. Então eu continuei fazendo isso. Mesmo viajando para ministrar, botava o tênisinho na mala. Às vezes eu pregava de manhã e de noite e à tarde eu saía correr 14 quilômetros para não perder o pique. E aí eu estava em março, então começo do ano comecei a correr. Março, primeiro 10 quilômetros. E aí em abril mais ou menos eu estava ministrando. E eu conversei com um amigo que ele tinha essa tradição, e ele estava me contando, de correr a idade dele, no aniversário dele. Então ele tinha feito 35 anos, foi correr 35 quilômetros. Na hora que ele falou isso, meu coração saltou. Falei, cara, essa tradição aí é para minha vida. Eu vou fazer isso, pelo menos até os 42. Vou começar agora, enquanto tem que correr menos. E aí, maio estava chegando, eu ia fazer 24 anos em maio. Então, para o meu aniversário, eu fui correr 24 quilômetros. E eu tomei um susto, sabe? Porque tudo que eu tentei fazer foi ser fiel no pouco que eu conseguia dar. 3 quilômetros, 3 quilômetros, 3 quilômetros, 3 quilômetros, 3 quilômetros. E aí, no meu aniversário, eu fui correr e eu corri a minha primeira meia maratona, mais 3 quilômetros, com, para quem gosta da corrida aí, um pace de 5,45. Eu tomei um susto, porque eu não vi o quanto ser fiel no pouco estava me capacitando para coisas maiores. Você lembra daquele primeiro vídeo meu correndo, uma tristeza ofegante? Olha aqui o vídeo dessa corrida de aniversário, dos 24 quilômetros. A diferença. Uma outra pessoa correndo. Aí a gente está tipo no quilômetro 16. Gostei, velho. Então, ser fiel no pouco foi me capacitando para coisas maiores. E eu não percebi. Eu só estava tentando ser fiel. E aí, depois que eu corri 24 quilômetros, eu fiquei meio metido. Meia maratona, estava todo feliz. Era só nós dois no parque. Esse aqui tinha sido o dia mais frio do ano, em maio. E era só eu e meu amigo correndo, não parecia um evento assim. E aí tinha um senhor que estava vendendo água de coco, que fez meu dia. Porque quando a gente estava no quilômetro 22, ele veio correndo atrás da gente e falou, quanto tempo vocês estão correndo?
vocês estão aqui tem umas 2 horas. A gente, tem umas 2 horas, a gente vai correr 24 quilômetros. Ele, não, eu falei, os caras são bons. E ele foi conversando com a gente, e aí a gente falou, na próxima volta fecha. Então quando ele viu a gente na próxima volta, ele veio aplaudindo assim, gente, parecia um evento. Eu quase chorei. Era só eu, meu amigo e ele lá, mas eu fiquei metido depois dessa. Aí eu comecei a não sair para correr 15 quilômetros mais. Comecei a sair para correr 15 quilômetros empurrando um carrinho de 20 quilos com as crianças, entendeu? Com os meus filhotes no parque. Eu correndo lá, e aí lá dando tchauzinho para as pessoas no carrinho, assim, no Ibirapuera. Então, eu continuei fazendo isso. E aí, meus amigos estavam se inscrevendo para correr uma maratona em novembro. E acho que foi mais ou menos em setembro quando a gente começou a conversar sobre isso. E eles falaram de maratona, eu falei, não, vamos com calma. Eu acabei de começar, assim, quando eu tiver uns 30 anos eu quero correr uma maratona. Eles falaram, Isa, você vai dar conta, cara. Eu, não, imagina. Eles, Isa, você vai dar conta, você está correndo todo dia. E eles me pilharam. E é esse tipo de amigo que a gente precisa às vezes, os amigos que te inscrevem para correr uma maratona. Os amigos que já fazem a sua inscrição pro Difflin, tá ligado? E aí eu pensei, bom, vamos lá, eu tenho 2 meses para me preparar, não é o ideal, mas eu fui pedindo conselho para várias pessoas que trabalhavam na área, vários corredores mais experientes, e aí eu fiz uma planilhazinha, e pensei, bom, vamos ir baixando, né, 42, 35, 30, e eu fui tentando correr essas distâncias, mesmo com o filhote recém-nascido, mesmo com a correria, saindo para ministrar, eu tentei fazer o máximo que eu conseguia para me preparar, mas assim, não foi muito bom. Mas eu fui vendo, que eu estava com vontade. E aí, o dia antes de correr essa maratona, eu já tinha agendado, eu ia estar ministrando em Belo Horizonte, num evento de 12 horas para jovens. Jovens e 12 horas, na mesma frase você pegou a pegada do evento, né? Então, cara, foi um dia de clamor e adoração, e o dia estava intenso, e eu estava lá pulando, berrando na presença de Deus. Aí eu pensava, mano, eu vou correr uma maratona amanhã. Só que em vez de acalmar, eu falava, essa aqui é a melhor parte. Se eu não conseguir correr amanhã, porque eu estava aproveitando a presença de Deus hoje, eu estou no lucro. Então eu continuei lá. E quando eu fiz essa decisão e parei de me importar, eu realmente senti o Espírito Santo falando comigo, eu vou cuidar de você amanhã. Aí eu falei, perfeito. Então, cara, eu me entreguei naquele dia, foi intenso, nós buscamos a Deus, a gente chorou, a gente riu. E aí, quando eu fui ministrar para os jovens, eu fui falar sobre ser luz do mundo, a luz caiu, acabou a energia. Só que eu estava falando sobre como a gente não pode parar por nada, né? Então eu não podia parar de pregar porque a luz caiu. Então eu preguei no gogó, para uns 700, 800 jovens. E aí, cara, Deus começou a mover, estava sem ar-condicionado, a gente levou o evento para a rua, e não tinha espaço para andar de tanta gente, mas estava assim, um negócio extraordinário, mas foi fisicamente intenso. Eu saí de Belo Horizonte, peguei um voo para Curitiba, onde ia ser a maratona. E eu cheguei na casa dos meus pais, onde eu passei a noite. Já era 1h30 da manhã, eu estava arrumando minhas coisas para levantar às 4 e ir correr. Quando eu fiz a conta do sono, já estava dando quase 2 horas, eu falei, velho, não tem condição. Eu não vou conseguir nem a pau correr essa maratona, eu vou passar uma vergonha. Aí eu falei, bom, não adianta pensar nisso agora, vamos dormir. Aí eu brinquei, gente, não é nem que eu orei, eu falei, Senhor, faz cada hora de sono valer umas 3 aí, mas foi uma brincadeira, carinhosa com o Senhor. Mas eu tomei um susto, porque na hora que eu brinquei, ele me disse, eu vou. Foi claro, foi alto. Ele falou, eu vou fazer cada hora de sono valer por umas 3. E quando ele falou isso, eu até tirei o meu relógio, que é aqueles relógios do Ben 10, assim, que fica monitorando suas calorias, o seu sono. Ele faz você ver que você é um robô, uma máquina, e você fica se acompanhando, né, para quem gosta de correr, fazer exercício. Quando o Senhor falou comigo, eu falei, cara, eu não vou nem me atrapalhar a minha fé. Eu tirei o relógio. Falei, eu não vou olhar como eu dormi. Ele está falando que eu vou dormir bem. Eu vou dormir bem. Então, assim, naturalmente, eu dormi, 1h30, 2 horas. Mas, cara, quando eu acordei, eu estava zerado. Foi a melhor noite de sono que eu tive no ano. Gente, eu sei, eu sou pai de 2 nenéns, eu não durmo. Foi algo sobrenatural. Eu acordei assim, cara, 100%. Falei, obrigado, pai. E me constrangeu esse dia, porque se eu não corresse a maratona, porque estava fazendo a vontade do meu pai no dia anterior, eu estava no lucro. Mas Deus se importa com os pequenos detalhes. E de fato, quando buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, Ele cuida até das coisinhas, não é mesmo? Como diz Mateus 6,33. Então eu saí correr empolgado, com testemunho já. Então eu peguei um Uber para ir lá para a corrida.
Só que estava com muito trânsito, então eu desci, ó, o nível de empolgação. E eu fui correndo o último quilômetro que faltava para chegar para a corrida. Então eu corri, na verdade, 43 quilômetros naquele dia. Mas eu cheguei lá empolgado, já fui contando testemunho para os meus amigos e a galera que estava em volta, já fui pregando. Falei, você não vai acreditar no que o Senhor fez. Eu dormi 2 horas, mas é como se eu tivesse dormido 14. E eu vou correr e terminar essa maratona. E vocês vão ver que foi amor de Deus, porque 2 horas de sono, se não for amor de Deus. E aí eu estava empolgado, e aí o evento começou, e eu animado, eu sentindo a presença de Deus ainda, eu saí naquele pique, assim, porque, gente, eu me senti patrocinado por Deus para correr essa maratona. Deus abençoou o meu sono, me deixou 0 bala. Então eu saí, e começo da maratona, gente, é igual começo de ano, tipo assim, tudo nosso, todo mundo vai conseguir, vamos lá, o dia tá lindo, tem música motivacional, sabe? Está dando bom dia para todo mundo. E aí eu continuei correndo, e eu me dediquei, eu queria fazer a minha melhor meia maratona já no começo. Então no começo eu estava voando, cara, eu estava pensando o quanto que eu tinha que correr, para quando chegasse nos 30 quilômetros, eu começasse a cansar, eu pudesse diminuir um pouquinho. Mas eu não queria, meu objetivo era não fazer em mais que, tipo assim, era 5 horas para baixo que eu tinha que fazer essa primeira maratona. Então, eu fui correndo e eu fui bem. Antes, quando eu cheguei nos 30 quilômetros, eu tinha corrido os 30 quilômetros em menos de 2 horas. Então, assim, estava bem, estava voando até então. Só que quando chegou no quilômetro 35, até o 35, velho, eu estava voando, eu estava feliz, eu estava sorrindo, eu estava motivado. Quando chegou no 35, uma dorzinha na perna aqui, nesse cantinho. Aí eu falei, não, isso aqui é o que eles falam, a batalha da mente. A batalha da mente. Dizem que quando você está cansado, você chegou no 60%. Eu fiquei me falando tudo aqueles papos de coach, assim, não, 60%, vamos lá. Aí eu fui empurrando. No quilômetro 37, eu percebi que não era a mente não, era a perna mesmo. Aí minha perna tinha chegado no limite. E aí, cara, eu comecei a desanimar, porque eu não estava dando conta. Mas aí, eu quero entrar no terceiro ponto. Não pare até chegar. Eu comecei a pensar na linha de chegada. Gente, quilômetro 37, André, passamos do ponto da desistência. E eu queria continuar lendo Hebreus 12 com você. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Afinal, não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. E, gente, eu sei que eu estava correndo só uma maratona. É só um hobby, é só um evento. Só que você sabe como é que é as coisas para o crente. Eu estava lá pensando na minha corrida espiritual. Enquanto eu corria, eu fui preparando essa mensagem de hoje. Isso foi em novembro do ano passado. E eu pensei nessa passagem. E eu estava correndo, parece que não pensando no pórtico, mas eu corria pensando nos portões do céu. Eu falava, cara, Jesus não parou quando doeu. E eu não estou falando, de novo, nós estamos falando sobre a corrida espiritual. A corrida natural é o exemplo. Mas de fato, sabe, às vezes a nossa animação acaba. Às vezes a gente está com dor, já não é aquela motivação do começo. Você pensa, quem que para do quilômetro 37? É quem está sobrecarregado. Quem começa a perder a esperança, começa a perder a perspectiva da linha de chegada. Mas nessa hora eu comecei a pensar, Jesus não parou de correr quando doeu. E não era na minha corrida natural que eu estava pensando. De verdade, nesse dia parece que eu ficava pensando na minha jornada com Cristo. E quando eu estou falando dessa corrida com Cristo, eu não estou falando só da salvação, eu estou falando da carreira. Sabe, de guardar a fé, de viver o propósito de Deus, os planos que Ele tem para nós, de cruzar aqueles portais, aquele pórtico, não receber uma medalha perecível, mas ganhar um abraço, um beijo de Jesus e ouvir da boca dele, servo bom e fiel, entra para a festa. E eu comecei a pensar na linha de chegada, eu pensava naquele pórtico. Eu não estava correndo desacompanhado nesse dia. A gente estava em 3 amigos, que são os amigos que me inscreveram. Um deles era um corredor de elite, eu não tinha nem expectativa de acompanhar. O outro é um cara que ele é mais fit do que eu, só que ele corre há menos tempo do que eu. Então, o corredor de elite eu perdi no quilômetro 3. Desapareceu.
Eu e meu amigo, a gente foi junto até mais ou menos o 28. E aí eu perdi ele ficou para trás e eu continuei correndo. Ali você tem que segurar o que você consegue, tem que pensar na linha de chegada. Então eu estava começando a me sentir meio sozinho. Mas tinha esse meu amigo, que ele é da área da saúde, né, da educação física. Ele foi lá de bicicleta, com uma mochilinha, olha só, que provedor. E nessa mochilinha ele tinha água, ele tinha isotônico, ele tinha pílulas de sal, ele tinha carb shots. E ele foi ao longo da corrida aparecendo com a bicicleta. Teve várias pessoas que ele conhecia no evento. Então ele foi trocando ideia com elas ao longo do evento. Só que ele chegava para mim assim e falava: Israel, daqui 1 quilômetro mais ou menos tem uma subida braba, velho. Eu falava: não, pelo amor de Deus, não. Só que depois tem um período extenso de descida. Então não pare de correr na subida. Eu falava: amém. Uma voz que sussurrava: esse é o caminho. Quando você entende o que eu estou falando? Capaz de me suprir com o que eu precisava. Mas mesmo assim foi batendo um desânimo. Sabe, com Deus nessa corrida a gente não para até a gente cruzar a linha de chegada. A gente não pode desacelerar. Sabe, eu falava para ele: eu quero descansar só um pouquinho. Ele falava: você pode parar, mas você não precisa. E aquilo mexia com a minha cabeça. E eu fui empurrando. Uma hora ele apareceu no quilômetro 37, quando eu desanimei. Ele apareceu do meu lado com o celular dele no FaceTime, na chamada de vídeo no WhatsApp, na verdade. E aí eu olhei, eu vi a minha esposa e os meus filhos, elas estavam aqui em São Paulo. E quando ele passou, durante a corrida ele foi mandando foto, vídeo, atualizando. Às vezes ele só passava do meu lado, eu via: ó, Priscila, tá no quilômetro 35, tá indo bem. Ele ia atualizando ela. Aí quando ele passou, a chamada de vídeo estava ativa, eu só escutei minha esposa, meus filhos: papai, papai. Aí eu falei: cara, eu não posso parar. Pensei na linha de chegada. Sabe, eu olhei esse episódio daqui a muitos anos. Um dia eu, pai mais velho, olhando para os meus filhos, falando: com a tua idade eu já tinha corrido uma maratona. Precisa se exercitar mais, cara. Mas eu mantive os olhos na linha de chegada. Amados, na corrida com Cristo, falando da nossa grande corrida e até as nossas pequenas corridas, enquanto a gente não chegou, a gente não para. Sabe, até na nossa busca diária, o Senhor, nós temos um Deus que nos garante que se a gente o busca, a gente o encontra. Mateus 7,7 diz que se nós buscarmos, vamos encontrar. Se batemos a porta vai ser aberta. Jeremias 23, 13. Nossa, buguei completamente agora. Jeremias diz que se buscarmos, a gente vai ao encontrar. Se a gente buscar de todo o coração. Entre a largada e a linha de chegada tem que haver a persistência. Só que quando chegou no quilômetro 40, velho, eu sei, quase acabando a maratona, mas não dava mais. Parecia que minhas perninhas iam explodir assim, pá. Eu recitava todos os textos bíblicos sobre corrida na minha cabeça. Eu pensava tudo, mas eu já não era mais o mesmo. Eu estava cansado. E aí eu quero ir para o meu quarto. E o último ponto: não corra sozinho. Eu gostaria já de convidar os músicos. Mas, cara, quando chegou no quilômetro 40, não é que eu queria desistir, mas eu já estava correndo há quase, assim, há umas 4 horas, sem parar de correr. Você toma água correndo, você não para ir no banheiro, porque se você parar, você esfria. Então eu já estava há um tempão correndo sem parar. Então eu não queria desistir, eu só queria descansar. Só que você não pode parar numa maratona. Até você ter cruzado a linha de chegada, você não para descansar. Se tu esfriar, você perde o pique, talvez você não termine. Tem várias pessoas que param para descansar e desistem na corrida. Que depois que você esfriou, você não volta. E nessa hora, eu vinha baixinho para o meu amigo na bicicleta assim, e falava: Elton, eu vou parar, eu só preciso descansar um pouquinho. Eu falava com ele baixinho. Só que aí começou a acontecer um negócio inusitado. Em vez de me responder baixinho, discreto, ele gritava: você não vai parar agora não. E aí quando ele falava isso, a galera que estava correndo virava para mim com cara feia. E todo mundo começava a dizer: não, você não vai parar. Rapazinho, você não vai parar, você vai continuar correndo, você está quase chegando, falta pouco. E era aquela conversa. Só que, gente, o clima já não estava mais bonito. Não era mais o começo da corrida, ai que coisa linda. Assim, no começo, a gente estava lá: uhul, vamos conseguir, primeiro quilômetro. Nessa altura do campeonato, a galera já falava: vamos lá. Eu falava: vai você. Eu falava para ele: eu vou parar. E ele gritava: você não vai parar. E a galera gritava: você não vai parar. Eu: ah! O problema do quilômetro 40, e até hoje, sério, eu preciso ter uma conversa com o cara que desenhou essa maratona, velho. No final tem 4 subidas.
O cara correu quase 41 quilômetros, ele pega 4 subidas. Sabe aquele mês que a vida faz aquela surpresa pra você? Tudo acontece no mesmo mês. Foi assim, uma subida atrás da outra. Sabe, você cruza o Jordão, tem uma muralha, meu Deus. Você passa a muralha, tem uns gigantes. Foi daquele jeito. 4 subidas, uma atrás da outra. Mas eu continuei correndo por causa das testemunhas que me cercavam. Você entende? Eu não estava correndo sozinho. Eu corria rodeado de uma multidão de testemunhas. E é por isso que Deus planejou que nessa corrida a gente não corra sozinho. É por isso que Ele nos colocou para correr em família, em comunidade. Eu quero te mostrar uma foto aqui de um cara que me salvou. Se não fosse ele, eu não ia ter terminado a maratona. Esse cara que está me passando aí à minha direita, eu estava para parar nessa hora. Eu ia parar, eu ia caminhar, eu ia tentar recuperar o fôlego. Esse cara passou, ele pegou no meu braço e ele disse para mim: nem a pau que você fica para trás de um anão de 1,50 m. Eu ri, ele falou: gruda em mim, guerreiro, você não vai parar. E ele diminuiu para ficar comigo. O cara estava voando ainda, mas ele ficou comigo, ele segurou no meu braço e ele foi me encorajando, foi me motivando. E amados, diante de Deus, se eu estivesse correndo sozinho nesse dia, eu ia falhar minha maratona no quilômetro 41. Imagina que história triste para contar. Mas nós não podemos correr sozinho. E é por isso que o Senhor te rodeou de testemunhas. É por isso que às vezes você chega no Life Group um pouquinho mais cedo, e às vezes está lá o líder e você está pensando: fala ou não fala? Fala. Tá difícil correr. E ele vai olhar para você e dizer: de jeito nenhum que você pare de correr no quilômetro 41. Até aqui o Senhor tem sido fiel, Ele tem cuidado de você. Daqui para frente o que vai ser diferente? Continua firme. E se eu estivesse correndo sozinho nesse dia, eu teria perdido a maratona, eu não teria completado ela. Eu continuei correndo e eu de repente avistei o pódio. Eu comecei a chorar, porque de novo, eu estava na verdade nessa mensagem quando eu estava correndo a maratona. Eu estava pensando: cara, isso vai ser um ótimo exemplo para essa pregação. E aí eu cruzei aquele pódio e eles colocaram uma medalha perecível sobre os meus ombros. Na verdade, eu vou ter... medalha perecível, como eu estava falando. Obrigado. Vou me exibir um pouco. Metido. Mas quando eu passei, eles colocaram essa medalha. Cara, é legal. Assim, correr uma maratona é emocionante. Você escuta a história, mas é porque você também se vê lá, nessa mesma corrida que eu me enxergo. Numa nossa corrida que é mais importante, que é infinitamente mais importante que correr uma maratona. Hebreus 10, 25 diz para não deixarmos de congregar, porque não podemos correr sozinhos. E não conseguimos terminar essa corrida sozinho, precisamos um dos outros. Mas 1 Coríntios 9, do versículo 24 ao 27: vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Nós o fazemos não para ganhar uma medalhinha. Nós fazemos para ganhar um abraço de Jesus, ouvir a frase: servo bom e fiel, entra para a festa e regozijar para toda a eternidade nesse lugar onde não há mais choro, não há mais dor. E onde a gente pode dizer a frase inimaginável: Senhor Jesus, você pode me passar o pão. Então assim, essa medalha é legal. Eu fui almoçar com ela para justificar o tamanho do meu prato, porque eu queimei 4.000 calorias naquela corrida. Mas, você lembra daquele primeiro vídeo que eu te mostrei de um corredor ofegante dos primeiros 200 metros? Dá uma olhadinha aqui, eu não sei se já mostrou a foto. Essa foi a foto de eu terminando a maratona, cheio de alegria. Nem parece que corri 43 quilômetros. Mas olha esse vídeo, só prepara o ouvido, que foi minha irmã que gravou. Ela estava feliz. No bruto ali deu 4 horas e 33, mas depois no chip eles me mandaram um resultado. Minha primeira maratona eu corri em 4 horas e 27 minutos, o pace médio de 6 e 18, o que para quem entende corrida tá bom para uma primeira maratona. Se você não entende corrida, quer dizer que eu corri em média cada quilômetro em 6 minutos e 18. Quer dizer, no começo eu empurrei num 5 e 15 e no final eu caí para quase um 7, mas compensou. E aí, cara, foi muito legal com essa maratona.
Mas, de verdade, quando eu vejo esse vídeo, eu não sinto que foi ali que eu ganhei, sabe? Quando eu acho que eu venci, foi lá atrás, no começo do ano, no dia que eu fiz a decisão, nada menos do que 3 quilômetros. Porque quando eu olho para trás, entre os meus primeiros 3 e os meus primeiros 42, dá uma olhada nessa imagem, eu corri mais ou menos umas 120 vezes. Então, entre o pouco e o muito, só teve fidelidade. Quando vocês estão entendendo? Entre o pouco e o muito, só teve fidelidade. Então talvez a pergunta que a gente precisa fazer não é se é muito ou pouco, mas será que eu estou sendo fiel? E eu agora quero te convidar a ficar de pé e a conversar com o Senhor. Hoje eu quero te encorajar não somente nessa grande corrida da fé, mas nas subsequentes pequenas corridas, porque a jornada com Cristo não é feita de uma grande decisão. São várias pequenas escolhas que fazemos todos os dias. Precisamos primeiro vencer nas pequenas coisas. Precisamos primeiro ser fiel no pouco, e só então o nosso pouco pode crescer. Então hoje eu realmente quero te encorajar a olhar para a sua vida e se perguntar: cara, será que eu tenho dado o meu melhor para Deus? Será que eu tenho guardado as minhas 2 moedinhas? Será que eu tenho guardado o meu talento? Será que eu tenho enterrado os meus 3 quilômetros? Ou será que eu estou dando para o Senhor o meu melhor? Porque, de novo, não vamos desprezar os pequenos começos. Precisamos começar do começo. Amém? Você recebe essa palavra? Sabe, entenda que o prêmio vale a pena nessa corrida. Não é uma grande decisão. Às vezes a gente olha para o maratonista e pensa: eu nunca ia conseguir correr 43. Mas quanto que você consegue correr hoje? É isso que você precisa correr. Sabe, às vezes a gente olha para um cara que nem o Estevão. O Estevão é um herói meu na Bíblia. Sabe, o jeito que ele morre por Jesus é tão admirável. Ele morre, inclusive, muito parecido com Jesus. Enquanto estão apedrejando ele, ele diz: Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele morre em compaixão pelas pessoas que estão tirando a vida dele. E ele prega uma baita mensagem do evangelho, assim, em panorama, antes de partir. Jesus normalmente está sentado à direita do Pai. Quando Estevão morre, ele está de pé, como que quem está aplaudindo ele, pronto para o receber. Aí você pensa: cara, eu nunca ia conseguir ser como um Estevão. Será que eu conseguiria amar Jesus a ponto de morrer por ele? Mas sabe quem que ama Jesus a ponto de morrer por ele? É quem ama Jesus a ponto de viver por ele. Se você volta no capítulo anterior, você vai ver que Pedro e os apóstolos estavam sobrecarregados com cuidar das mesas, a igreja nos lares. Então eles levantam homens para cuidar da igreja nos lares, dentre eles Estevão. Então, quando a gente lê sobre as pessoas que Estevão curava, ganhava para Jesus, o contexto era muito parecido com um life group. Mas quem é fiel no pouco vai ser fiel sobre o muito. O grande sucesso espiritual não está nos números, está na fidelidade. Você recebe essa palavra? Sabe, se às vezes o que parece que Deus te deu é pouco, não despreze esse pouco. Seja fiel no que Ele te deu. Seja fiel. Senhor Jesus, nos ajuda a correr com perseverança a corrida posta diante de nós. Nos ajuda a ter perspectiva em chegar à linha de chegada, e mesmo quando as coisas ficam difíceis, que a gente possa perseverar e se apegar a Ti. Nos ajuda a não parar até chegar e a não correr essa corrida sozinhos. Em nome de Jesus. Amém.